João capítulo 5, dos versos 2 ao verso 5. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. A palavra de Deus então nos conta o relato que Jesus chegou em Jerusalém para uma grande festa que haveria naquela cidade. E ao chegar ali então ele se depara com uma situação, com uma cena. Próximo à entrada do tanque de Betesda, havia uma multidão de pessoas, paralíticos, coxos, cegos, haviam pessoas inválidas naquele lugar. E aquele comentário que corria a cidade, aquele boato que corria, não é a certeza que isso de fato acontecesse. Alguns estudiosos dizem que é o sentido figurado do tanque de Betesda, mas outros dizem que não, que era verdade, que de vez em quando, aproximadamente uma vez por ano, as águas eram agitadas, descia um anjo, agitava as águas, e a primeira pessoa que entrasse dentro deste tanque, após a agitação das águas, seria curada completamente de qualquer que fosse a enfermidade dela. Então nós nos deparamos com um homem que estava enfermo há 38 anos, agora parado ali próximo ao tanque de Betesda, aguardando que o anjo viesse, que as águas fossem agitadas e que ele, assim como toda aquela multidão, um deles tivesse a oportunidade de entrar ali e ser curado. A primeira lição que eu tiro do tanque de Betesda, através do relato que nós vamos estar compartilhando com vocês, é que nós, quando temos um desejo, quando temos uma necessidade, quando precisamos de um milagre, quando precisamos de algo que para nós já se tornou impossível, a primeira lição que eu tiro é que nós devemos reformular o conceito que temos sobre fé. Note, a Bíblia nos informa que aquele homem estava lá há 38 anos e que de certo em certo tempo acontecia um milagre onde uma pessoa apenas era curada. Eu fico pensando que talvez no primeiro momento que ele tenha ouvido falar desta possibilidade, ou da primeira vez que ele tenha ido até o tanque, ou da segunda ou da terceira vez, o nível de esperança dele, o nível de fé dele era um. Mas depois de 38 anos naquela situação, eu fiquei pensando o que é que estaria motivando aquele homem a estar naquele lugar esperando um milagre. Se por diversas vezes ele já deveria ter visto outras pessoas receberem e ele não aquilo que ele queria para si. E a resposta que eu tenho e a lição que eu aprendo é que assim como aquele homem, nós devemos reformular qual é o conceito que nós temos de fé. A tendência natural do ser humano é desistir depois de um tempo de tentativas. Depois de se esforçar algumas vezes e não obter aquilo que ele quer, o ser humano tende a se conformar com a situação, ou então a desistir daquela busca ou daquela motivação que ele tinha. Mas ali nós vemos que aquele homem, ele não desistiu, mas estava ali. Isto só é possível porque aquele homem foi gerando fé aonde havia enfermidade. Ele teve que aprender a reformular o seu conceito de fé para que estivesse na posição que ele precisava para que pudesse então receber a sua cura. Mateus capítulo 26 e versículo 41 diz assim, Mateus 26 e 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem para que não entrem em tentação. Qual seria a tentação? Desistir, fraquejar, desanimar. Aqui diz a palavra de Deus que o espírito está pronto, mas a carne
é fraca. Por isso nós precisamos estar com o nosso espírito alimentado através da palavra, porque quanto mais alimentado estiver o nosso espírito, mais fortalecido, no momento que tivermos que tomar uma decisão, entenda, é no campo da mente, no campo das emoções. Quanto mais o nosso espírito estiver alimentado e fortalecido, mais certa será a nossa decisão, mais assertiva será a decisão de continuar crendo apesar das dificuldades, ou desistir de acreditar que Jesus possa operar o milagre. Quando você entra na palavra, a palavra entra em você. A nossa mente natural muitas vezes nos leva a pensar em desistir de algo, nos leva a achar que não existe mais possibilidade. Mas quando o nosso espírito está ligado ao Espírito de Deus, quando temos relacionamento profundo com o Espírito Santo de Deus, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova a cada dia. É necessário nós reformularmos a nossa fé. A fé que tínhamos para o ano passado, para as lutas e adversidades que ocorreram até 2016, talvez não sejam mais suficientes para aquilo que estamos enfrentando ou iremos enfrentar em 2017. Mas a palavra de Deus diz que se tivermos a fé do tamanho do grão de uma mostarda, nós vamos dizer para que aquele monte seja removido e ele terá que sair daquele lugar. Fé. Tudo começa com a fé. Aquele homem, pelo fato de estar naquele lugar, representa para nós um homem de fé. A segunda lição que eu tiro do relato é que o olhar de Jesus é de compaixão. Leia comigo João capítulo 5 e versículo 6. João capítulo 5 e versículo 6. Diz assim: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Tudo que Deus fez, tudo que Ele criou, Ele dá muita importância e muito valor. Mas não existe nada na criação do Pai, nada na criação de Gênesis que Ele dê mais valor do que a sua vida e a minha vida. E Ele considera a criação do homem excelente obra de suas mãos. Jesus, vendo aquele homem, parou e perguntou para ele se ele queria ser curado. Jesus não ficou se importando que haveria uma grande festa daquele povo. Jesus não ficou preocupado com a multidão que estava naquele lugar. Jesus não ficou preocupado se eles estavam dentro de um templo, dentro de uma sinagoga, ou se eles estavam perto de um poço, perto da entrada de um lugar. Jesus não se preocupou se aquele homem tinha condições financeiras positivas ou negativas. Ele não se preocupou se aquele homem estava enfermo há pouco ou há muito tempo. Ele não se preocupou qual era a situação daquele homem. Mas a palavra de Deus diz que Jesus o viu, Jesus o enxergou, e Jesus, vendo, falou com ele. O que eu quero te dizer nesta noite é que não importa a situação que você esteja enfrentando, ou que eu esteja enfrentando, ou quem está nos assistindo está enfrentando, o que importa é que Jesus tem sempre um olhar de compaixão, todas as vezes que olha para nós e vê uma necessidade. Os olhos do Senhor não são olhos de quem acusa. Os olhos do Senhor não são olhos de quem pune, mas os olhos do Senhor são olhos de compaixão. Porque o Pai olha através do Filho para as nossas necessidades. E mais do que isso, diz que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis ao Pai, todas as vezes que não conseguimos nem mesmo falar aquilo que nós necessitamos. E um versículo que me chama a atenção está em Isaías capítulo 65 e versículo 24. Isaías 65 e 24, anote no seu bloquinho, anote este versículo e medite nele durante a semana, que diz assim: antes de clamarem, eu responderei, ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Vamos ler juntos? Antes aleluia.
Ele diz que enquanto você fala, Ele já te responde. E antes mesmo de sair qualquer palavra da tua boca e dos teus lábios, diz a palavra de Deus que Ele vai te atender. Talvez você diga, mas eu estou cansada de falar e Ele parece que não ouve. O silêncio de Deus também é uma resposta para nós. O Senhor também responde através do silêncio. O Senhor também responde quando nós ouvimos a palavra, quando louvamos ao Senhor, quando uma pessoa testifica algo que esteja acontecendo na vida dela ou já tenha acontecido. O Senhor tem várias formas de nos dar uma resposta. Talvez a resposta que muitas vezes nós queremos do Senhor é a resposta imediata para um problema imediato, mas o Senhor não é assim. Ele pode aquietar o vento, Ele pode aquietar a tempestade, Ele pode curar o cego, o paralítico, Ele pode mandar uma palavra de poder, de vida, e a pessoa onde ela estiver levantada ali da sepultura. Mas se Deus quiser também, Ele vai nos respondendo passo a passo, gradativamente, para nos fortalecer e ensinar que devemos confiar nele dia após dia, independente se o milagre já aconteceu ou ainda não aconteceu completamente. Talvez você esteja querendo que o Senhor responda sobre uma causa. Talvez você queira que o Senhor responda sobre uma situação, e o Senhor já está te dando a resposta, dizendo que você é mais forte do que você pensa, e maior é o teu Deus do que o teu problema. Por isso você deve continuar confiando e acreditando, independente de quanto tempo falte, para que a resposta completa venha do Senhor. Não importa se faltam 1 dia, 2 dias ou 3 dias. Quando Jesus soube que Lázaro havia falecido, quando mandaram informar Jesus, eles esperavam que Jesus imediatamente se deslocasse até aquele lugar. Mas Jesus continuou fazendo o que estava fazendo. E quando Jesus chegou, Lázaro já estava sepultado, a pedra já estava no sepulcro. Então quando ele chegou, uma das irmãs de Lázaro disse: Jesus, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus imediatamente disse: retirem a pedra, Lázaro saia para fora. E Lázaro saiu. Não importa quanto tempo passe, o nosso Deus é um Deus que faz milagre. Não importa a situação, Ele continua tendo olhar de compaixão para cada um de nós. O problema está que nós não enxergamos. O problema está que muitas vezes nós não vemos, mas a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, mas acreditamos. Você não precisa ver para crer. Algo que nós temos aprendido neste ministério é que você precisa aprender a crer, ainda que você não veja. Porque se você crer, ainda que você não veja, no término de qualquer luta, de qualquer adversidade, a sua fé será uma fé muito mais forte do que foi no começo do teu deserto. A terceira lição que eu tiro é que devemos aprender a esperar pelo tempo de Deus. Deus tem um tempo. Cantamos agora que mais vale um dia na presença do Senhor, mais vale um dia no centro do teu querer, do que 1000 dias, qualquer tempo fora da tua vontade, da tua presença. Mas o que é esperar este tempo? Talvez muitas pessoas digam: mas eu já estou esperando. Mas como é que você está esperando? Como é que está a sua motivação? Como é que está a sua alegria? Como é que está a sua disposição de continuar servindo a Deus enquanto o espera? É como aquele homem, ir até lá, pedir para que alguém o levasse. No começo era fácil, mas muitos amigos talvez tenham desistido no caminho de levá-lo, porque acreditavam que não era para ele mais aquela cura. Quantas pessoas começam conosco um processo, e no decorrer deste processo vão nos se afastando, se afastando, se afastando, até que olhamos para os lados e nos vemos sozinhos num determinado momento da nossa vida, ou numa determinada situação que estamos vivendo.
E talvez você diga: todos me deixaram, eu não tenho ninguém mais com quem contar. Aqui diz que o Senhor tem um tempo determinado para todas as coisas, e enquanto você espera, Ele está com você. João 5 e 6 diz que aquele homem estava enfermo há 38 anos, e Jesus, quando o encontrou, ele estava deitado. Talvez você diga: mas ele era paralítico, ele não podia estar andando. Mas aqui na Bíblia não diz que ele estava deitado gritando, não diz que na Bíblia que ele estava deitado alterado, xingando, brigando, pedindo ajuda. Não, a Bíblia diz que ele estava deitado. E quando eu leio a palavra deitado, eu entendo, estava em repouso, ele estava seguro, ele estava tranquilo, ele estava sem resistência nenhuma. Ele estava simplesmente aguardando que algo acontecesse naquele lugar. Claro que ele fez os planos dele, ele esperou que as coisas acontecessem da maneira convencional, e não foi o que aconteceu. Mas o que me chama a atenção é que nós precisamos descansar enquanto esperamos no Senhor. Significa que precisamos ter uma postura de confiança enquanto o Senhor não nos dá a resposta exata, precisa daquilo que esperamos. A palavra de Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aquietai-vos não significa apenas desligue seu celular, saia das redes sociais, entre no quarto e tranque a porta. Mas aquietai-vos significa aquiete a sua mente. E como é difícil aquietar a nossa mente nos dias de hoje, onde somos bombardeados pelo ativismo e queremos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E esse é o grande exercício: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando nós aquietamos a nossa mente, quando a nossa mente está quieta, a nossa emoção entra em sintonia com ela e se aquieta. Então nós podemos sentir e ouvir Deus falar conosco e nos revelar aquilo que está encoberto e aquilo que está escondido. Enquanto a nossa mente fica brigando, enquanto a nossa mente nos leva para outros lugares, enquanto estamos parados dentro do culto, mas a nossa mente nos leva para problemas, nós não ouvimos Deus falar. Os nossos ouvidos carnais podem ouvir, mas os nossos ouvidos espirituais ficam surdos. E o nosso coração não recebe aquilo que nós precisamos da palavra. Esta lição então nos ensina que tudo começa em nossa mente e que precisamos confiar naquilo que ouvimos e nas promessas. Escute, a confiança é um exercício diário que faz com que a nossa fé aumente ou diminua. Salmos 119, 165. Salmos 119, 165 diz: os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os faça tropeçar. Os que amam a tua lei desfrutam paz, e nada há que os façam tropeçar. A lei do Senhor é a palavra dele. E de que forma eu demonstro para Deus que eu amo a palavra dele? Lendo, meditando, parando para ouvir, estando no culto, estando no PG, é uma forma de ouvirmos a palavra de Deus, é uma forma de demonstrarmos amor pela palavra de Deus. Mas mais do que isso, é ter atitude, é acreditar, é viver como quem confia, independente de qualquer situação. E aqui diz que aqueles que amam desfrutam de paz. Desfrutam. Não é um fruto que vem pronto, mas é um fruto que é gerado a partir do momento que eu me debruço, a partir do momento que eu medito, a partir do momento que eu passo a amar esta lei. Então, qual é a consequência? É desfrutar da paz, e por causa da paz, nada há que os faça tropeçar. E eu fiquei perguntando para o Senhor: e o que é o tropeço? É uma pedra? É uma pessoa? O que é o tropeço? E o Senhor dizia: o tropeço é a falta de fé.
Então, amar a palavra significa confiar na palavra. E a confiança na palavra produz a fé. E quando eu tenho fé e confiança, logo não vai me faltar fé. Então eu não vou tropeçar. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você tem tropeçado? A única coisa que pode nos fazer tropeçar é a falta de fé. Repete comigo: a única coisa que pode me fazer tropeçar é a falta de fé. Porque a falta de fé te gera desânimo, a falta de fé te gera incredulidade, a falta de fé te gera preguiça, a falta de fé não te permite se relacionar com Deus, a falta de fé te impede de vir ao culto, te impede de ir no PG, a falta de fé te impede de estar na posição que o Senhor quer, e tudo isso é tropeço para que Deus faça algo na sua vida. Por isso nós precisamos amar a palavra de Deus, por isso nós precisamos ler a palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia, eu te desafio a comprar uma Bíblia. Claro que é muito prático baixarmos a Bíblia no nosso celular, ela ocupa menos espaço. Mas eu quero te dizer que não existe material melhor para se ler do que a própria Bíblia no livro, nas folhas, onde você pode grifar, onde você pode fazer anotação, onde você pode meditar, debruçar, comer, remoer a palavra de Deus. Você precisa ter uma Bíblia. Você precisa ler a palavra de Deus. Se você não sabe como ler, procure o seu líder de pequeno grupo. E se o seu líder de pequeno grupo, por algum motivo, não souber como te orientar, ele vai procurar o supervisor, ele vai procurar o pastor, e nós vamos te ensinar a ler a palavra de Deus, porque nesta palavra é onde há todas as promessas de Deus para a sua vida e para a minha vida. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ninguém caminha no meio da escuridão. Ninguém caminha se não tiver uma direção. Se você não conhecer a palavra de Deus, você não terá luz. Você corre o risco de tropeçar, de faltar fé para você. Alimente-se da palavra. Comece a ler um versículo, um capítulo por dia. Leia Salmos, leia Provérbios, leia os Evangelhos, leia sobre os profetas maiores, os profetas menores, leia sobre Josué. Pega a palavra de domingo, anota no seu caderninho e comece a ler durante a semana, porque isso vai gerar fé no seu coração. E diante das lutas e das adversidades que você está vivendo, ou que você ainda vai viver, você terá dentro de você o combustível que é a palavra de Deus. Existem momentos, e nós já ministramos sobre isso, de calma, de calmaria, de refrigério, de descanso. E nesses momentos, a tendência do homem é baixar guarda, não se alimentar, é não buscar de Deus. Mas logo em seguida começa a soprar o vento, o barquinho começa a balançar, e ele então começa a tropeçar na fé, porque ele não guardou dentro dele tesouro que é a palavra, para que no dia da guerra ele tivesse armas para lutar. Nós precisamos da palavra de dia e de noite. O salmista Davi, no Salmos capítulo 1, diz que bem-aventurado é o homem que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, pois será como ribeiros, perto de árvores plantadas junto a ribeiros, que no tempo oportuno darão os seus frutos. Quais são os frutos da palavra que estão na sua vida? Quais são os versículos que você tem memorizados sobre paz, sobre alegria? Você precisa ter esta palavra no seu coração. Porque somente através da palavra no nosso coração é que vamos continuar confiando e esperando no Senhor. A quarta lição que eu tiro do tanque de Betesda é que precisamos reconhecer as figuras de autoridade que Deus coloca para nos abençoar. João 5, 6 e 7. Diz então, João 5, 6 e 7... Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim.
Jesus, parou diante daquele homem e fez para ele uma pergunta: queres ser curado? E o que aquele homem fez ao invés de responder a pergunta? Se justificou, se queixou, murmurou. Ele não respondeu a pergunta, ele disse: eu não tenho nenhum homem que me coloque na água, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Não foi isso que Jesus perguntou para ele. Jesus não perguntou se ele tinha alguém para eu colocar lá ou não. O problema está que aquele homem não reconheceu em Jesus a autoridade que estava nele. Não reconheceu que Jesus podia fazer o milagre na vida dele. Não reconheceu que Jesus era aquele que fazia milagres, era aquele que o Pai enviou. Não reconheceu. Quantas vezes Deus coloca pessoas e autoridades perto de nós, pessoas com mais conhecimento, pessoas com mais sabedoria, até mesmo líderes, para abençoarem as nossas vidas através de uma orientação, através de um ensino, através de algum tipo de ajuda. E nós não reconhecemos nessa pessoa a ajuda que estamos pedindo. Aquele homem estava lá esperando um milagre. Aquele homem estava lá esperando a cura. O Deus da cura falou com ele e ele não entendeu. Ele não reconheceu naquele homem a autoridade que havia para abençoá-lo. Ele acreditava que precisava de algo que ele não tinha para receber aquilo que ele precisava. Note aqui uma verdade, note aqui um princípio. Ele acreditava que precisava de algo que não tinha. Ele dizia: eu não tenho um homem que me coloque no tanque. Quando tudo que ele precisava estava numa simples resposta: eu quero ser curado. Ele estava focando a mente naquilo que faltava e não via quem falava com ele. Quando eu ouço este homem falar, eu me lembro daqueles espias que estiveram ali sondando Jericó, a terra prometida, Canaã. E quando Josué os manda, Josué vai lá com Calebe, os outros 8 voltam dizendo: eles são grandes, nós somos pequenos, nós somos como gafanhotos diante deles, eles vão nos matar, vão nos destruir. Mentalidade de gafanhoto. Mas já volta Josué e Calebe, que foram espionar a terra, e dizem: eles são grandes, mas sobre nós há uma promessa e há uma palavra. Aquele homem não reconheceu a autoridade que estava falando com ele. E quantas vezes a mente humana, o sentimento de autocomiseração, a baixa autoestima, ou então o complexo de superioridade, te impedem de ver que Deus está colocando pessoas para te ensinarem aquilo que você não conseguiu aprender, e você se nega, dizendo que esta pessoa não é tão boa quanto você. Talvez ele tenha olhado para Jesus. Jesus não estava com vestes, talvez como ele esperava, para o filho do rei, porque os judeus até hoje aguardam a vinda de Jesus, porque o Cristo que eles esperavam nasceu numa estribaria, mas eles não reconhecem este como sendo Jesus. E ele, criado no meio religioso, naquela cultura, quando olhou para Jesus, não viu um traje especial, não viu talvez uma eloquência especial, não viu de repente algo que demonstrasse fisicamente, mas ele esqueceu de ver naquela pessoa uma oportunidade de receber aquilo que ele tanto necessitava. E eu te pergunto, quantas vezes pessoas tentam te orientar e te ajudar e te falam verdades, e você se nega a ouvir e começa a se justificar? Quando nós nos justificamos diante de algo, nós deixamos de ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. E o grande exercício que eu tenho desenvolvido no meu temperamento, na forma como eu sou, é aprender a ouvir, aprender a ouvir. E é um exercício. Quando nós aprendemos a ouvir, nós vamos treinando os nossos ouvidos a ouvir, nós vamos aprendendo verdades que nós não conhecíamos. Há um tempo onde você busca o que você não tem, aquilo que te parece impossível. Mas há um tempo também
onde nós devemos nos acomodar e gerar um ambiente de gratidão por aquilo que já possuímos. Uma outra verdade aqui mesmo, neste capítulo, neste relato da reconhecer a autoridade, é que aquilo que você tem, basta para que Deus faça um milagre. Aquilo que você tem, basta para que Deus faça um milagre. O Senhor só perguntou para ele: você quer ficar curado? Bastava a palavra: eu quero. Mas havia um plano maior do que aquele. A resposta negativa daquele homem neste relato não impediu Deus de fazer aquilo que precisava. Jesus curou aquele homem. Jesus fez com que ele levantasse, pegasse a maca dele e fosse embora. E a quinta lição que eu tiro disso é: sua dor pode tornar-se a passagem para um milagre ainda maior na sua vida. A sua dor, a sua luta, a sua dificuldade, o seu problema, talvez sejam uma passagem para um milagre maior ainda para a sua vida. João capítulo 5, versículo 8 e 9. João 5, 8 e 9 diz: então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. No sábado não se fazia nada. No sábado era impedido qualquer tipo de cura. Milagres não podiam acontecer no sábado. Não se vendia, não se comprava, não se fazia nada, se guardava o sábado. Como até hoje, algumas igrejas guardam o sábado por entenderem que no sétimo dia Deus descansou e sábado corresponde ao sétimo dia. Mas Jesus veio para romper com a lei. Jesus veio para romper com a religiosidade daquele povo. E a partir do momento que Jesus curou este homem no sábado, começaram então as perseguições atrás de Jesus. Aquele milagre que o homem recebeu, depois de 38 anos, não foi apenas de sua cura física, mas ele conheceu Jesus através daquele milagre. Como disse Jó, no capítulo 42, no último capítulo, depois de ter perdido a família, a esposa, os filhos, os bens, a saúde, depois de ter perdido tudo, no capítulo 42 de Jó, o Senhor restitui a Jó tudo aquilo que ele havia perdido, e numa proporção ainda maior. Jó no capítulo 42 e no verso 5 diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Oh, aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Significa o quê? Que a experiência foi muito mais profunda do que aquela que ele tivera antes. Agora aquele homem não apenas ouvia falar que Jesus curava, mas agora ele teve uma experiência do Filho com ele, de Jesus com ele. Agora foi uma experiência um a um, foi um relacionamento profundo. Jesus falou com ele e ele recebeu a resposta que ele queria. Não se frustre pelo seu problema, pela sua luta. Não fique culpando a Deus, não fique procurando culpados. Mas talvez seja este momento de você agradecer a Deus pela adversidade que você está passando, porque depois que você passar por esta situação, você vai dizer como Jó: meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Nunca mais a forma como você vai se relacionar com Deus será a mesma. A sua fé não será mais pequena, mas a sua fé se tornará grande. É depois do deserto, lembram da palavra? Deus não te leva no deserto para Ele conhecer o seu coração, mas Ele permite que você passe pelo deserto, para que você olhe para dentro de si. E quando as escamas saem, quando as escamas caem dos nossos olhos e da nossa alma, então nós podemos ver o Senhor verdadeiramente como Ele é. E a palavra de Deus começa a produzir em nós os frutos para o qual ela foi liberada. A palavra de Deus tem poder.
A palavra de Deus é uma espada que penetra na divisão da sua alma e do teu espírito, e ela é produzida, ela é liberada para produzir um fruto. Não é por acaso que passamos por lutas e adversidades. Não é por acaso que as informações chegam para nós. Não é por acaso que fazemos parte de um corpo de Cristo. Fazemos parte de um corpo, para que nós possamos fortalecer uns aos outros. Enquanto um estiver passando por luta, o outro vai estar clamando. E assim nós vamos crescendo em fé. E nós vamos começando a conhecer o Senhor juntos de uma forma sobrenatural. Jó chegou nesse nível de conhecer a Deus. E olha que se você ler toda a história de Jó, diz que não foi encontrado em Jó nada que ele merecesse aquele sofrimento. Não havia pecado em Jó. Mas o cativeiro dele foi virado. A história dele mudou. O Senhor entrou naquele momento, quando ele começou a orar pelos inimigos dele, por aqueles que apontavam os dedos para ele, acusando. O Senhor sempre tem um propósito em tudo aquilo que acontece debaixo dos céus. Existe um propósito. Agora a questão é: Senhor, abre os meus ouvidos, aquieta minha mente, para que eu identifique, saiba, e o Senhor revele ao meu coração qual é o propósito desta situação. E a sexta lição que eu tiro disso é que nós devemos nos livrar dos nossos velhos hábitos. João 5:14. João 5:14. Vamos ler juntos? Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Aquele homem, depois que foi curado, ele saiu de lá e perguntaram quem o havia curado. Ele disse: eu não consigo reconhecer quem me curou. Mas aqui no versículo 14, dentro do templo, Jesus se dirige novamente a ele e diz: eis que você está curado, vírgula, não peques mais, para que não te suceda algo pior. Não bastava receber o milagre da cura física. Era preciso mudar a mentalidade e os hábitos, para que a deficiência invisível aos olhos não se mantivesse e o levasse à morte espiritual. Ele foi curado fisicamente, amém? Porque a palavra de Deus nos diz. Mas a questão é: será que a paralisia interna dele foi curada? Será que ele deixou de ser um paralítico nas emoções, na alma e na mente? Será que quando ele se olhava no espelho, ele via nele o milagre? Ou ele ainda continuava se vendo como aquela pessoa? Será que ele ainda se sentia como um daqueles que estavam no tanque de Betesda? Rejeitado, desprezado, abandonado, sem parentes, sem amigos, sem ninguém para ajudá-lo? O Senhor aqui está dizendo: olha, você está curado, mas não peca mais. Deixa aquela velha vida, deixa aquela velha mentalidade. Muda a forma de pensar, muda a forma de agir, para que não te aconteça coisa pior. E eu fiquei pensando: mas Senhor, será que coisa pior é voltar a ser paralítico? E o Senhor dizia: não, porque mais vale entrar nos céus faltando um membro, do que não ir para os céus. A questão é que nós temos que sempre tomar cuidado, para garantir que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, independente daquele milagre que esperamos acontecer ou não. Se aquele homem estava interessado apenas em andar, ele já estava andando, mas Jesus tinha mais para dar para ele e disse: não peques mais. Porque o interesse de Jesus em fazer aquele milagre não era cura física, mas era para que, através daquele milagre, verdadeiramente crescem que ele era filho de Deus, e por causa disso reconhecessem o Pai e o plano de salvação, e depois a cruz e a ressurreição. Todo milagre que Deus faz nas nossas vidas, toda oração que Ele responde, tudo aquilo que Ele nos dá,
tudo aquilo que Ele resolve, Ele realiza nas nossas vidas, não tem o objetivo de nos dar conforto nesta terra, não tem o objetivo de nos alegrar, não tem o objetivo de nos dar prazer, mas tem o objetivo de fazer com que o nome dEle seja reconhecido. E reconhecendo o nome dEle através das nossas vidas, muitos outros entreguem a vida deles também a Jesus. Porque ninguém quer seguir alguém que serve um Deus morto. Ninguém quer seguir alguém que serve um Deus que não faz nada, que não opera milagres e não faz maravilhas. Ninguém quer servir a um Deus que continua preso em cima de uma cruz. Ninguém mais quer servir um Deus que não ouve, que não fala, que não faz. Por isso, da necessidade que temos de compartilhar os nossos testemunhos, de engrandecer o nome do Senhor e de testificar tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Existem pessoas que têm uma dificuldade tão grande de compartilhar, de dar o testemunho, porque esperam que coisas grandes e extraordinárias surjam, apareçam, para que o testemunho então se torne algo grande. O Senhor não precisa de algo grande para se engrandecer, porque Ele já é grandioso. O Senhor não precisa fazer nada extraordinário para que Ele se torne extraordinário, porque Ele é extraordinário. Ele não precisa fazer curas imensas, miraculosas, para que o nome dEle seja reconhecido, porque o nome dEle já é reconhecido independente disso, mas Ele quer fazer com que a sua fé pequena se torne uma fé maior, quando você começa a contar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Quando formos fiéis no pouco, no muito o Senhor nos colocará. Você tem testemunhos para contar? Será que se você tivesse a oportunidade de pegar o microfone e subir aqui nesta noite, você teria um testemunho para contar? Se lembra de onde o Senhor te tirou. Se lembra de quem você era antes de ouvir falar de Jesus. Se lembra quem você era antes de ouvir falar da palavra de um Deus que não tarda, não falha, não dorme. Todos nós temos um testemunho para contar. E o grande desafio para você este ano de 2017 é ganhar mais uma vida para Jesus. Mais uma vida para Jesus. Uma vida para Jesus este ano. Eu tenho certeza que Deus já tem feito coisas extraordinárias na sua vida, que talvez não estejam na garagem da sua casa, talvez não esteja no seu bolso, na sua bolsa, talvez não esteja naquilo que você veste, talvez não esteja em nada externo, aparente. Isso é o que menos importa. Mas a maior mudança que o Senhor fez na vida deste homem foi a cura no interior dele, foi trazer uma esperança onde já não havia mais esperança.